Olá, olha, hoje a gente vai mergulhar num projeto que, para mim, é uma das ideias mais audaciosas e talvez uma das mais subestimadas da história recente do Brasil. Em 2008, foi sancionada a lei que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. E não era só sobre construir mais escolas. Era tipo uma tentativa de explodir o modelo educacional que existia e construir algo do zero. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar como base um documento que é quase um manifesto, sabe? Foi escrito por uma das cabeças por trás do projeto, o Eliezer Pacheco. O nome do livro é Fundamentos Político-Pedagógicos dos Institutos Federais. Ele basicamente explica a alma da coisa. E a nossa missão hoje é entender que alma é essa, o que essa revolução silenciosa na educação realmente queria e onde ela está hoje. E o contexto dessa criação, ele é fundamental para a gente entender a ambição toda. O projeto surge ali no início do século XXI, depois de um período que o autor descreve como de a precarização do ensino público sob influência de políticas neoliberais. O governo Lula, na época, encontrou um cenário meio de abandono, sabe? Com obras paradas, um déficit gigante de professores. E a decisão foi fazer da educação profissional e tecnológica, a IPT, a ponta de lança de uma expansão, assim, massiva da rede federal. Entre 2003 e 2010, foram criadas 214 novas escolas. Foi algo sem precedentes. Certo, então o plano era ir muito além de só tapar buraco. Tinha uma filosofia diferente por trás. Qual era o problema fundamental, assim? A ferida original que esse novo modelo queria curar na educação brasileira? A ferida era uma divisão histórica, quase um apartheid educacional. De um lado você tinha a universidade, propedêutica, acadêmica, feita para formar a elite, os dirigentes, né? E do outro, a escola técnica, instrumental, para formar mão de obra, os trabalhadores. Era uma educação que separava de forma muito clara o pensar do fazer. A grande ambição dos institutos federais era justamente implodir essa barreira. É uma herança quase colonial, não é? Essa ideia de que o trabalho intelectual é nobre e pertence a uma classe, enquanto o trabalho manual, o técnico, é para outra. E isso se reflete na arquitetura do nosso sistema de ensino há séculos. Exatamente. A proposta era criar uma instituição que integrasse no mesmo espaço e no mesmo projeto, o trabalho, a ciência e a cultura. E tem um exemplo no livro que ilustra isso de um jeito brilhante. O autor menciona o escritor português José Saramago, Nobel de Literatura. Ele não foi para uma universidade tradicional. O Saramago se formou serralheiro mecânico numa escola industrial em Lisboa. E o próprio Saramago dizia que ele só conseguiu se tornar o escritor que foi porque o currículo da escola técnica dele não tinha só mecânica e desenho. Tinha também física, química, história, filosofia, literatura portuguesa e francês. Ou seja, ele teve uma formação que não via ele só como um futuro operário, mas como um ser humano completo. Essa história é fantástica. Ela captura perfeitamente o espírito do que o livro chama de formação humana integral. Não é sobre formar um profissional para o mercado, como se fosse uma peça de engrenagem, né? Isso, é formar um cidadão para o mundo do trabalho, que é um conceito bem mais amplo. É a ideia de que um técnico pode ser um filósofo, um serralheiro pode ser um romancista, um trabalhador também é um intelectual. O objetivo é que o estudante não aprenda só uma máquina, mas que ele entenda os princípios científicos por trás dela, a história, as implicações sociais e éticas do uso daquilo. Entendi a filosofia, essa ideia de quebrar a barreira entre o pensar e o fazer. Mas como é que se constrói uma escola para fazer isso? A estrutura, a pedagogia tem que ser radicalmente diferente, imagino. Não dá só para colocar um nome novo numa escola técnica antiga. Não, de forma alguma. A lei de criação dos institutos desenhou uma arquitetura institucional completamente nova, baseada em alguns pilares. O primeiro, e talvez o mais revolucionário, é a verticalização. Verticalização. O que isso significa na prática? Significa que uma única instituição oferece um percurso formativo completo e integrado. Um estudante pode entrar no ensino médio técnico, continuar para uma graduação tecnológica, depois para um mestrado profissional e até um doutorado, tudo dentro do mesmo instituto. Peraí, isso é radical. Então, em teoria, uma pessoa de uma cidade pequena do interior, que antes só teria acesso a um curso técnico básico,
Agora tem um caminho direto para um doutoramento sem precisar se mudar para uma capital. Isso muda completamente a ideia de mobilidade social. Exatamente o ponto. E isso já nos leva ao segundo pilar, a territorialidade. Cada Instituto Federal não é uma ilha. Ele tem a obrigação legal e pedagógica de atuar como um agente de transformação no seu território. Como assim? Ele não pode simplesmente oferecer os mesmos cursos que existem no país inteiro. Não deveria. A lei prevê que os cursos e as linhas de pesquisa sejam definidos a partir das necessidades locais, em audiências públicas com a comunidade. Imagina um instituto no sertão da Bahia. Em vez de oferecer um curso genérico de eletrônica, as audiências mostram uma necessidade de tecnologia para a dessalinização de água. Aí o instituto cria um curso técnico e uma pesquisa aplicada focada nisso. Essa conexão que se busca. Então a instituição se molda à realidade local em vez de impor um modelo pronto. E o terceiro pilar? É a transversalidade e integração. É a materialização daquela ideia do Saramago no currículo. O objetivo é derrubar as paredes entre as disciplinas. A tecnologia não é uma matéria isolada, é um eixo tecnológico que atravessa tudo. A aula de física, por exemplo, tem que estar conectada aos projetos práticos do laboratório. E a aula de sociologia, discutir o impacto daquela tecnologia na comunidade. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura conversando o tempo todo. Isso soa como uma instituição muito mais viva, sabe? Quase um organismo que respira junto com a comunidade, em vez de ser uma torre de marfim, como às vezes as universidades são vistas. O objetivo é esse. A lei é tão ousada que os define como incubadores de políticas sociais. A missão vai muito além de dar aulas, envolve desenvolver pesquisa aplicada para resolver problema concreto, estimular o empreendedorismo, o cooperativismo e criar tecnologias sociais que melhorem a vida das pessoas com foco em sustentabilidade e inclusão. Tudo bem, no papel o projeto é irretocável. Uma instituição verticalizada com raízes no seu território, com um currículo integrado. Parece a fórmula para uma pequena revolução. Mas um plano bonito é uma coisa. A realidade da implementação, com pessoas, orçamentos, culturas, é aí que a coisa complica, certo? Exatamente. E o livro do Pacheco é muito honesto sobre isso. Ele dedica uma parte importante a discutir a tensão central, o grande desafio que ameaça a identidade do projeto. É o que ele chama de choque entre a formação acadêmica tradicional e a docência nos institutos federais. O que seria esse choque? Bom, com a expansão acelerada, foi preciso contratar milhares de novos professores. E de onde eles vieram? Majoritariamente das universidades tradicionais, com seus mestrados e doutorados. São pessoas brilhantes, mas trouxeram com elas uma cultura, um jeito de ver o mundo acadêmico que muitas vezes vai na contramão do projeto dos institutos. Uma cultura mais academicista, imagino. Focada em publicar artigo, em revista internacional, em pesquisa teórica, talvez com certo distanciamento da comunidade local. Precisamente. Uma cultura profissional mais individualista, onde o sucesso é medido pelo currículo Lattes, pelo número de publicações, enquanto a missão dos institutos é coletiva, engajada, focada em pesquisa aplicada, em projetos que resolvem o problema da padaria da esquina, do pequeno agricultor. É um paradoxo fascinante. Você contrata um exército de gente brilhante para construir algo novo, mas elas trazem na bagagem a cultura do sistema antigo que se queria superar. O autor dá algum exemplo concreto desse conflito? Sim, ele conta um caso emblemático de professores recém-chegados num campus novo, no meio de uma região carente. Em vez de se maravilharem com a chance de levar educação para jovens que nunca tiveram nada, a primeira preocupação deles era reclamar da falta de ar-condicionado. Isso revela um choque de prioridades, um desalinhamento entre a missão social e uma certa cultura corporativa. Nossa, é uma pequena anedota que diz tudo sobre o desafio. Isso leva ao que o texto chama de crise de identidade, não é? O risco de os institutos serem geridos com os olhos do velho, tentando imitar a universidade em vez de abraçar a própria vocação. Exato. E outros autores citados, como o Marcelo Mingeli, apontam como essa crise se manifesta em problemas práticos. Um deles é a questão da autonomia. A autonomia foi dada aos institutos para que eles pudessem servir esse projeto de nação, para terem agilidade para responder às demandas locais. Mas, na prática,
o que acontece? Em alguns casos, essa bandeira da autonomia é usada para defender interesses corporativos internos, para criar feudos, sabe? Para resistir a projetos de integração. A ferramenta que era para empoderar a missão acaba virando um escudo para proteger o status quo interno. E outro problema que ele aponta é na própria verticalização, que parecia ser a joia da coroa do projeto. Sim, a crítica é que, em muitos lugares, a verticalização virou só uma sobreposição de cursos. Você tem o ensino médio, a graduação e a pós no mesmo espaço físico, mas sem um itinerário formativo real que conecte tudo. Não há uma passagem fluida, planejada, de um nível para o outro. São estruturas separadas que não conversam entre si, cada uma com a sua lógica. Ou seja, a ideia de um caminho único e coerente para o estudante acaba se perdendo. E tem o último ponto de tensão que o livro menciona, que é o Pronatec. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, é visto como um grande risco. O programa focava em cursos de curta duração, de qualificação rápida, para atender a uma demanda imediata do mercado. Na teoria, parece bom. Mas gente tendo acesso à educação, qual é o problema? O perigo, segundo o autor, era criar uma estrutura paralela dentro dos institutos, uma rede dentro de outra rede. Essa estrutura, focada no curto prazo e no treinamento específico, poderia descaracterizar e canibalizar a proposta original, que é de formação longa, integrada, crítica, humanista. É como oferecer uma versão fast food de educação dentro de um restaurante que se propõe a ser gourmet, de slow food. Com o tempo, o fast food, por ser mais rápido e barato, poderia tomar conta de tudo. Fica claro que a batalha é complexa. Então, depois de analisar a filosofia e os desafios, o que a gente pode concluir sobre o legado e o futuro dos institutos federais? A conclusão é que eles representam, sem dúvida, uma das apostas mais ambiciosas e bem estruturadas na história da educação brasileira. A concepção do projeto é de uma inteligência, de uma sensibilidade social enormes. O objetivo não é só formar bons profissionais, mas cidadãos capazes de entender e transformar suas próprias realidades. Mas o futuro deles, como o livro diz, está em aberto. E o mais interessante é que o maior desafio não parece ser externo, como falta de dinheiro ou interferência política, embora isso também exista. O desafio crucial é interno. É uma batalha pela alma da instituição. A grande questão é se os institutos vão conseguir consolidar uma identidade própria, orgulhosa da sua vocação única, ou se vão sucumbir à tentação de se tornarem uma cópia de segunda linha da universidade tradicional, que tem outra lógica, outra missão. O autor citado no livro usa uma metáfora poderosa. A questão é se a matéria bruta da implementação diária, com suas vaidades e burocracias, vai superar um nobre e elevado ideal que concebeu o projeto. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além dos próprios institutos. A experiência deles levanta uma questão universal sobre qualquer grande projeto de transformação social. Como é que uma instituição revolucionária, criada com ideais visionários, consegue manter seu espírito original quando precisa ser operada por pessoas que foram elas mesmas formadas em sistemas mais antigos, mais conservadores? Até que ponto a cultura pode moldar ou até mesmo desvirtuar a mais bem desenhada das estruturas?